você sempre vai ser valorizado. Sempre vai ser valorizado. Pela empresa onde é que você está ou pelo mercado. Ou seja, alguém vai te ver. Então, é fome, ambição e sangue nos olhos. Perfeito. Eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu tinha total sangue nos olhos. Lá na frente, quando você olha para trás, um pouquinho, 10 anos para trás, 15 anos para trás, 5 anos para trás, vão acontecer duas coisas. Ou você vai contar história, ou você vai se arrepender. Ali foi meu start, digamos assim. Foi o início da trajetória e foi essa mudança de mentalidade, né? Bem-vindos, está no ar nosso primeiro episódio do Mentabilidade Podcast. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, seja nas plataformas oficiais. E hoje eu tenho um convidado especial nesse primeiro episódio e eu vou falar para ele o porquê que é tão especial o André nesse primeiro episódio. Não falei para ele antes, mas é só para ele entender. Vou deixar claro isso agora, desde agora. Perfeito. Que é para ser um papo, uma conversa super de boa. Vamos dar umas marteladas aqui se for preciso, tá, André? De boa? Bora. Tamo junto? Tamo junto. Beleza. Mas o André é um cara com 23 anos, destaque, corretor, campeão de oratória, de debate, né? Debate. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro de debate. E quando eu conheci a tua história, André, comecei a olhar no teu Instagram e dar aquela stalkeada pra ver, pô, quem é esse padrão cara? Padrão de boa. E eu verifiquei algumas coisas, cara, muito parecidas com o que eu fazia na tua idade. Só que, obviamente, fora de uma era digital, né? Mas uma postura muito parecida. E quando eu ouvi a tua história, porque, para quem não sabe, antes de o convidado chegar aqui, eu faço algumas perguntas pelo WhatsApp, até para conhecer um pouco melhor. E você me colocou algumas coisas que me identificaram mais ainda. Eu falei, caramba, velho, eu escolhi o cara certo. Porque você teve desafios na tua infância com família, certo? Você tem uma mãe professora, você estudou, falou numa escola particular, certo? Isso. Eu também estudei. E a minha mãe também, professora, fez de tudo para eu poder estudar. E assim, a dedicação dela era justamente fazer com que eu pudesse ter um bom estudo para que no futuro eu pudesse me destacar. E aí, quando eu vi a tua história, eu falei, caramba, velho, eu tô com o cara certo pro nosso primeiro episódio. Então, com vocês, André Malman, 23 anos, um destaque, guri cheio de energia, ambicioso. André, bem-vindo. Muito obrigado, Darlan. Em primeiro lugar, na verdade, eu nem tinha ideia que a nossa história poderia ser tão próxima, né? Sim. Tu me comentou ali para te dar um breve resumo e 2 minutos é muito difícil, né? Até eu fico feliz que hoje a gente tem mais tempo para conversar. Até agora, no final do ano passado, eu tive um momento de palestra para falar e eu tinha 30 minutos. E falei em 45 porque realmente às vezes o cara começa a conversar, trocar ideia, interagir com o pessoal e acaba se empolgando, né? Beleza. Então, isso aí mesmo. Agradeço o espaço e, na verdade, eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeado, na verdade, né? Porque te admiro, te acompanho também no Instagram, assim como tu me acompanha. E vejo teus conteúdos, acho animal, te considero. Até brinquei, falei, repostei teus stories esse dia, falei o projeto desse gigante, porque de fato te vejo assim. E, cara, fico muito feliz de ser o primeiro em específico, né? Estar sendo convidado e ainda ser o piloto desse projeto grande aí teu, né? Legal. E, André, assim, justamente a tua figura, ela representa muito de quem eu fui. Eu falo só que não na era digital, né? Hoje você tem o recurso digital para poder trabalhar. E pra gente começar a conversar, porque eu quero que a gente tenha uma troca aqui de boa, tá? É pra ser aquele café que a gente ia marcar aí em qualquer lugar, pra gente trocar ideia, falar sobre trabalho, falar sobre vida pessoal. Mas pra gente começar o nosso papo, e vocês vão começar a entender um pouco melhor quem é o André e por que eu convidei ele a partir das conversas aqui. E eu quero que vocês também depois sigam ele na rede social, que a gente vai deixar o arroba dele para vocês aqui seguirem ele também. Perfeito. Mas, André, primeiro te apresenta, o que tu é, o que tu faz da vida, cara, e eu já vou te fazer uma pergunta um pouquinho bombástica já na sequência, tá bom? Aquela provocadora. Aquela provocadora pra gente começar a dar uma filosofada justo. Depois vai pra não sei pra onde vai. Cara, mas, enfim, é sempre bem complexo, né? Se definir. Perfeito. Sendo eu a referência de mim mesmo, mas basicamente é bem o que tu falou, 23 anos. Jovem ainda, se tu for pegar em número, né? Perfeito. Em experiências, em bagagem de vida, talvez nem tanto assim, jovem, né? Mas Perfeito. No número sim, de fato. Venho me destacando muito profissionalmente, muito por até os pilares que eu te passei na minha vida hoje, né? Tá totalmente ligado. Me considero e sou considerado pelo grupo onde eu convivo uma pessoa muito dedicada. Sim, eu faço por merecer, digamos assim, corro atrás e pago o preço, digamos, né? Esse é um termo que eu gosto de falar muito. Sim. Inclusive, trouxe isso muito forte na minha palestra,
que a gente precisa pagar o preço. Por exemplo, hoje o maior preço que eu pago pelos resultados que eu tenho, eu te digo que seria minha rotina. Sim. Minha constância, minha disciplina, que às vezes não é fácil. Às vezes, por hora, é muito difícil, principalmente no início de tudo, né? Perfeito. Até, não sei se você chegou a ver recentemente o vídeo que eu fiz na minha rede, que eu falo sobre o trabalho de formiguinha. Sim. Que eu no início do ano, eu ganhei a premiação de vendedor do ano, até continuando a apresentação, né? Vendedor do ano nos últimos 2 anos, que até tu comentou. E o André é corretor de imóveis, tá? Ele tem 23 anos e o cara destaca como corretor de imóveis. É curioso falar, né? Porque tu me pediu uma apresentação e eu começo a falar detalhes e eu não falei minha profissão principal, né? Que vai muito daquela linha que a gente estava conversando até de posicionamento. Questão de internet, questão de posicionamento hoje para o mundo, como eu me porto, né? Eu sou corretor sim, mas eu não sou aquele corretor que hoje tu vai abrir um Instagram da vida, vai abrir uma rede social e vai ver só imóveis, por exemplo, né? Às vezes o pessoal, às vezes eu passo... Como se fosse um catálogo quase, né? Um catálogo de produto. Perfeito. Não pode ser assim, né? Perfeito. Eu vejo... Eu vou te dizer que eu acho que em quase todos os nichos, tá? Mas o meu, ainda mais, em específico... Eu primeiro preciso me vender para depois vender o meu serviço. O teu também, perfeitamente, né? Claro, a gente tem ainda muita indicação, o boca a boca, né? Muito forte. Mas a gente é muito privilegiado de viver na era digital, que é a mesma que tu comenta hoje, né? Então a gente tem que usar as armas que a gente tem, né? Então a gente tem que sim se vender. E eu foco muito isso na minha rede social. Tu vai entrar lá, tu vai ficar na dúvida. O que esse cara faz? Ele é corretor? Ele é paraquedista? Ele é debatedor? Então eu acho que talvez é isso, pelo que tu me falou, que talvez tu ficou na sensação. E é exatamente esse o posicionamento que eu quero passar da minha imagem adiante, né? Justamente para, em primeiro lugar, acabar vendendo a pessoa, a persona, né? Para depois a gente chegar num outro patamar, que daí é o Darlan querendo comprar uma casa, o Darlan querendo investir em imóveis. Aí eu acho que é um passo à frente, né? Perfeito. E claro, início a gente tem que ser bom também, né? Quando a gente vai falar de posicionamento, vem muito isso, né? Quase tudo que a gente ensina que a gente ouviu falar até hoje, que a gente tem que ter um posicionamento extremamente claro, a gente tá falando de ir quase contra isso. Que é não ter um posicionamento tão claro assim, de não dizer simplesmente eu sou um corretor de imóveis, eu sou um consultor de vendas. Porque senão, a gente estava falando antes no bastidor, que a gente vai ser facilmente comparado com outro, e quando a gente é facilmente comparado, a gente começa a sofrer pressão de preço, porque daí as pessoas querem comprar o teu preço, talvez, mas não de fato quem tu é. E aí, quando tu traz essa questão de, cara, eu quero fugir um pouco disso. Eu quero que as pessoas me comprem primeiro. É aquela velha história, né? De que as pessoas compram primeiro você e depois o teu produto. Perfeito. E aí, quando a gente vai olhar o Instagram das pessoas, por exemplo, você olha lá e vê assim, os caras... Porra, é um catálogo. E daí... Você vê qual é a única pergunta que vem lá, André, quando o cara tem um Instagram catálogo? Qual é o preço? Ele vê a foto do imóvel, qual é o preço? Ou seja, é só um produto e não tem ninguém por trás. Eu acho que muito nisso, se tu for pegar hoje, em questão de rede, de publicações e tudo mais, e vejo que tu talvez, imagino, de verdade, a gente não conversou sobre isso, mas imagino que tu tem a mesma linha. Hoje, se tu for pegar na minha rede, falando em questão de posicionamento, tudo ali é intencional. Né? Tudo tem uma intenção por trás. E aí até tive essa reflexão ano passado, quando a gente teve essas enchentes aqui em Lajeado, né? Que ao mesmo tempo que tudo é intencional, sim, que se tem uma intenção por trás, mas me perguntei, naquela leva ali que o pessoal tava, não pode postar porque é só tristeza, então por que tu tá vivendo normal? Sabe aquela leva que a gente teve naqueles dias logo pós-enchente? E aí eu fiquei pensando, cara, nada mudou da minha rotina, nada mudou da minha vida. Claro, logo que o rio baixou, fiquei 12 dias ajudando nas enchentes, a família da minha namorada foi muito atingida. Mas depois segui a vida normal. Enquanto todo mundo falava pra não postar, eu até entrei um pouco nesse efeito manada. Confesso que eu sou meio contra, mas entrei um pouco. Fiquei pensando e refletindo. Cara, será que eu posto porque eu faço? Ou eu faço porque eu posto? Eu fiquei me questionando realmente nisso, né? Uma boa pergunta. E eu vi que, cara, minha vida continua igual mesmo sem postar. Aí que eu tive um insight que... Eu já tinha esse pensamento, eu já tinha essa conclusão em mente... Mas eu acho que o insight da enchente ali foi bem importante para, de fato, eu definir que realmente eu faço tudo que eu faço por mim. Né? Perfeito. Eu faço porque realmente... E aí eu posto só porque eu faço, na verdade, né? E aí, eu tava te falando antes, André, aquela questão, né? De que a gente vai... Quando a gente vai para um avião, o que a gente vai ouvir de recado da galera lá, por exemplo? Primeiro a máscara, primeiro em você, depois aos outros. E a gente parece que vive numa sociedade onde a gente tem que servir demais às outras pessoas e muitas vezes olhar pouco pra gente.
E parece que a gente tem que só olhar para o outro. Eu tava te falando no bastidor até da questão do cliente. Todo mundo fala muito que o cliente é o mais importante. E eu discordo. Eu vejo que a gente tem que ser o mais importante desse elo para que depois a gente possa fazer bem para as pessoas. Então a gente precisa nos dar mais protagonismo do que a gente simplesmente ficar o tempo inteiro olhando para o outro e não olhar para ti mesmo, que é o que realmente interessa. Porque se você estiver bem, vai acontecer o que, André? Eu vou prosperar, eu vou vender. Você vai prosperar e você vai ajudar quem? Tua família, teus amigos, novas pessoas que você vai encontrar ao longo da jornada. Esse pensamento deveria ser muito difundido nos ambientes. Ambiente empresarial, ambiente, né? Perfeito. Porque até é curioso, os teus norteadores do que formam o nome do podcast... Sem demagogia nenhuma, são palavras muito fortes dentro da minha vida, né? Sim. Eu adicionaria ainda, dentro das 3 que tu formou o podcast, na minha opinião, né? Que se fosse eu no lugar do Darlan, digamos, estamos né? falando de mentalidade, ambição e habilidade. Ambição e habilidade. No meu ponto de vista, 3 palavras que fazem total sentido na minha vida hoje. E ainda acrescentaria ali questão de visão, principalmente, né? Visão por quê? Em primeiro lugar, porque visão hoje, no meu ponto de vista, nós empreendedores... Né? E lembrando, né? Empreendedor não é empresário. Certo. Porque tem muito empresário que não é empreendedor. Perfeito. E vice-versa, né? No mundo empreendedor, a gente tem que ter aquela visão do, por exemplo, esse podcast. Antes de tudo, teve a visão do projeto saindo. Perfeito. Né? Para daí começar a arrumar, para daí começar a andar, para daí começar a fazer. Então eu vejo isso também muito quando eu entrei no mercado imobiliário, né? Eu via vários corretores, né? Todos fazendo praticamente a mesma coisa e sem querer menosprezar nenhum. Perfeito. Né? Mas o padrão. E eu pensei, cara, vou ter logo a visão de fazer algo diferente. Perfeito. E logo de início já fui bem agressivo, digamos assim, nessa perspectiva, né? Porque eu até sempre cuido muito para falar isso, mas realmente eu já fiz esse retrospecto, já olhei. E dentro do nosso nicho de mercado imobiliário de Lajeado, eu fui o primeiro corretor que fiz um vídeo, por exemplo, cinematográfico num imóvel. Perfeito. Porque eu tinha a plena ciência que corretora... Cara, a gente em Lajeado tem quase 800 corretores. É corretora dá com rodo. E que bom, é um mercado próspero, é um mercado quente, pujante, né? Mas eu pensei, cara, tem que fazer um negócio diferente. Então, logo no início, muito em parceria com um amigo meu, videomaker, na época, os dois começando. Foi curioso, né? Porque ele começando, eu começando. Nós numa festa, conversando, cara, vamos fazer? Vamos fazer. E ali em diante foi uma parceria que hoje até é curioso, porque os dois falam um para o outro, que um tem muita interferência onde o outro chegou. Né? Isso eu acho muito bacana. E questão de visão e também muito dedicação. Complementando as 2 palavras que eu colocaria, até um dos pilares que eu te elenquei, né? Ambição, dedicação e família. Hoje, isso pra mim são os meus norteadores, digamos assim, né? Assim como tu tem os teus norteadores do podcast, né? Que acabou formando esse nome bonito aí, que tu deve ter trabalhado com uma equipe de branding aí, alguma coisa. Certo. Bacana. Certo. Eu te diria que eu adicionaria esses 2 se fosse eu, né? Dentro da minha perspectiva hoje como vida André Malman, digamos assim. E o André, eu vou voltar um pouco. Perfeito. Vou voltar um pouquinho aqui no teu início. Eu quero que tu conta pra galera, porque assim, vamos lá. Tu tá com 23 anos, é um destaque na tua profissão, vem se destacando em várias frentes, vem mostrando no teu Instagram uma vida muito legal, um jovem assim, extremamente exemplar para as pessoas, para os mais jovens ainda, e muitas vezes para os mais, né, os que já passaram um pouquinho também, né? Vamos dizer que uns anos a mais, vamos dizer assim. Eu olho para você e falo, cara, caramba, meu, que legal, que massa, que cara top. E de onde é que veio isso, cara? De onde é que veio essa visão, essa ambição, esse desconforto, cara? De onde é que veio isso, mano? Cara, muito da sinopse inicial que tu deu aí, né? Das nossas vidas muito parecidas. Eu não tenho como começar essa definição sem puxar minhas raízes, eu imagino. Porque onde é que começou essa parada toda, André? Cara, eu acho que eu tenho 3 grandes viradas de chaves dentro da minha vida, né? E a primeira, sem dúvida nenhuma, que faz total sentido, que interferiu totalmente na pessoa que eu me transformei hoje, acaba sendo na questão que a gente comentou lá do início, de família, criação. Né? Meu pai acabou me abandonando quando eu tinha 3 anos, saiu pro mundo, né? Ficou só eu e minha mãe. No início, uma vida muito difícil, eu confesso. Só que ao mesmo tempo, 3 anos, por mais que eu era assim um pirralho com 3 anos, eu já me sentia o homem da casa. Né? Então, já comecei a desenvolver uma mentalidade um pouco diferente dos meninos da minha idade. Né? Já era muito comunicativo,
Já era, assim, um líder, digamos, um líder bem presente, uma liderança dentro, né? Tinha uma atitude diferente. Que se fez necessário tipo por assim, causa da você preferia puxar, né? E não ser puxado, vamos dizer assim. Perfeito, vamos lá. Perfeito. Ali já começou. Então, ali tem total dedo no que eu sou hoje. Eu te confesso que muito sem a percepção, muito pela imaturidade de criança, na época eu não tinha essa clareza. Sem dúvida nenhuma, né? Não tinha clareza que aquilo ali me tornou quem eu sou hoje. E tive uma infância difícil, muito por esse motivo, uma criança com muita raiva interna, né? Sim. Brigava na escola. Cara, minha mãe que vai ouvir isso aqui depois vai saber, eu era terrível, né? Tu tá descrevendo o que eu era também, então pode falar, é tu falando no meu nome também. Não foi muito claro, tu também não tem o pai presente, isso? Não, meu pai é super presente hoje, só que meu pai meu pai foi alcoólatra por muito tempo. Te entendi. E a gente também teve muitas dificuldades na minha infância, na minha adolescência, mas hoje a gente se dá super bem, né? Então, super de boa, ele superou tudo isso. Mas assim, não foi uma época fácil. Claro. Foi uma época bem desafiadora e, nossa, que pra criança, tem muita história pra contar. Pra criança é muito difícil, né? Porque pensa que a primeira relação de afeto de uma criança é pai e mãe. Isso aí. E aí tu tem 50% da relação quebrada, né? Isso. Então isso, querendo ou não, uma criança que tem um cérebro que é uma esponja, que a gente ouve tanto falar, Perfeito. A gente absorve todo aquele ódio, aquele rancor, aquele sentimento de falta, né? Sim. E aí te digo que seguindo um pouquinho adiante, né? Até passei a adolescência toda meio refletindo, fui entender, te confesso, depois que eu cheguei na vida adulta, ali pelos 18, 19 anos, quando eu entrei na terapia, que inclusive eu faço até hoje. Perfeito. E até dou um abraço aí pra minha terapeuta, Luana. Indicaria a qualquer pessoa aí do mundo fazer terapia. Eu acho que acabou mudando radicalmente também a forma de me entender, né? Perfeito. E ali que eu consegui entender o porquê que vinha tanto essa raiva. E também confesso pra ti que eu sentia muita raiva do meu pai em específico, né? E hoje, mudando um pouco a visão que a gente voltou ali, hoje eu já consigo enxergar de uma outra forma. Totalmente. Sim. Não que eu agradeço ele, jamais, né? Mas eu penso que hoje, talvez, a pessoa que eu sou é muito por causa disso, né? Que é justamente a primeira virada de chave, né? Eu te falo, André, até a questão... Eu tenho uma forma de ver, né? Quando eu falei, assim, uma forma de pensar. Eu disse, olha, eu sou o pai que eu sou porque meu pai me ensinou a ser um grande pai. Perfeito. Talvez não das melhores formas, não da melhor forma, não pelas melhores linhas, não pelos melhores capítulos, principalmente lá na minha infância, mas ele me ensinou a ser um grande pai. Eu tô falando agora de paternidade, que é o que em algum momento vai acontecer pra ti, né, André? Claro, até eu ia falar, bem na linha que tu falou agora. Um dos meus maiores sonhos de vida hoje é ser pai. Tenho 23 anos, sou novo ainda, né? Eu e minha namorada, a gente fala muito, a gente quer ter uns 3, 4, talvez 5. Tomara Deus que sim, né? E, cara, eu quero muito ser o pai que eu não tive. Sim. Então, talvez é um pouco do sentimento que talvez eu imagino, né? Por não ter tido o pai presente por esse motivo do alcoolismo, hoje tu dá as coisas pra tua filha justamente porque tu sabe a ausência que é não ter um pai, né? Ô André, mas tu sabe que uma pergunta que quando tu me falou isso, cara, eu logo fiquei pensando. Eu falei, cara, qual é o que faz a gente virar esse jogo, cara? Porque eu fiquei te escutando e falei assim, cara, esse cara tem uma história parecida com a minha. Só que daí se a gente vai olhar quantas e quantas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, também tem essa dificuldade. Também já passaram por isso. E quantas delas talvez não conseguiram se libertar disso, sabe? Que elas estão aprisionadas até, daqui a pouco estão com 30, 40, 50 anos e elas não conseguiram se libertar, porque a gente se libertou de certa forma, certo? A gente, em algum momento, a gente se libertou disso. E aí a curiosidade que eu tive, cara, foi o primeiro ponto que eu falei, porra, eu vou debater com o André sobre isso, cara, de onde é que saiu a força, de onde é que saiu essa libertação? Cara, essa pergunta ela é muito interessante, porque eu acredito de verdade que tudo na vida depende da perspectiva, né? Perfeito. Até ali pelos 14 anos, muita raiva interna. Até a segunda virada de chave da minha vida foi ali pelos 13, mais ou menos, que eu acabei mudando de colégio e tudo mais. Depois até... Mas até nesse ponto em específico é muito da perspectiva. Eu via de uma forma. E às vezes as pessoas conseguem através de ajuda, seja terapia, que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não consegue, né? Ou às vezes até, e mais difícil, até mesmo sozinho, né? Através do tempo, lógico, não vai ser do dia pra noite, né? Perfeito. Mas através do tempo, ou talvez de experiências, tu vai vendo, cara, essa situação que ela era toda ruim lá na infância, imagina, 3 anos, né? O pai sumiu, é horrível. Mas através do tempo, tu vai começando a ressignificar aquilo ali. Eu acho que tudo na vida é questão de perspectiva. Um tanto clichê, sim, mas eu acho que a resposta perfeita pra isso é exatamente isso. Porque eu saí da raiva desse sentimento pra hoje, essa virada de chave, essa força que tu comenta, né? Sim.
Cara, isso aí... Foi muito da questão de sair da raiva pra hoje ver isso ali, cara, quase como uma gratidão. Né? Eu acho que a gratidão é um termo forte pra falar de um abandono, um negócio de infância, mas, cara, ao pé da letra, assim, quase que fosse isso. Eu acho que tem muita questão da gente saber canalizar. Perfeito. Sabe? É canalizar essa força. Porque você pode estar canalizando a força pra mágoa, você pode estar canalizando a força pra frustração, e você pode canalizar essa força, de fato, para outro lado, que é o lado onde te impulsiona. E aí pode parecer, às vezes, um papo meio de autoajuda, sabe? Tipo, ah, não, beleza, vamos levar sempre pro lado positivo, mas vamos lá. Daí eu falei, um dia eu tava conversando com o pessoal, falei, tá, beleza. Ah, mas autoajuda. Eu falei, cara, mas beleza, qual é o caminho que eu vou pra seguir, então? É o não ajuda. Não ajuda? Não, beleza. Então tá, eu nasci pra ter problema, eu sou um coitado, eu não sei o quê. Porque eu falo, cara, vamos lá, se a gente não tivesse canalizado essa força que a gente teve lá no início. E por que eu tô falando mais sobre isso? Porque eu acho que tem uma galera que tá aí do outro lado que também passou por isso. Ou passou por algo parecido, ou que se assemelha em alguma forma, né? Essa dificuldade na infância, que é natural. Mas que talvez até hoje não soube canalizar. E que talvez com o nosso exemplo, e eu acho que por isso que a gente tá aqui. Eu falei pra você, cara, a gente tem que ter um capítulo, a gente tem que ter um episódio onde quem assistir vai ver que não foi só mais um podcast, mas, cara, que levou alguma coisa ali. É a descrição que tu falou perfeitamente. Cara, não é só mais um podcast. Não é só mais um podcast. Não pode ser. E aí as pessoas têm que olhar para isso aqui e falar, caramba, se esses dois caras conseguiram fazer isso, por que eu não posso fazer? Certo? A gente acaba fazendo muito isso hoje, né? Isso. A gente quer criar essa inércia do bem para as pessoas, né? A gente tá fazendo para a pessoa seguinte fazer também, acaba sendo mais fácil, né? Um projeto desses, às vezes, um simples vídeo que a gente faz falando, né? Que hoje eu sou corretor, sim, mas eu faço às vezes vídeo falando. Quase que filosofando sobre a vida, né? Perfeito. Então eu vejo tu no teu nicho mais especificamente ainda, né? Sim, total. E até esse ponto que tu comentou, quero só fazer um parênteses pequeno. Sim. Essa questão de autoajuda eu acho muito engraçada. Porque eu confesso que eu sou um grande entusiasta da leitura. Perfeito. E confesso que uma leitura que me agrada muito, além de negócios, além de biografias de empreendedores, é sim esses livros tidos como autoajuda, né? E que por vezes, muito nele fala coisas óbvias que as pessoas julgam, né? Só que teve um livro que eu gostei muito de ler, que inclusive é o livro que eu mais... Até eu quero indicar ele. Indica pra galera aí. Pro pessoal, que é o livro... Eu sou um grande entusiasta da leitura e esse, sem dúvida nenhuma, é o livro que eu mais gostei de ler. Talvez tu já tenha lido, ou senão eu vou te deixar a indicação também. Que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sim, já li também. Que ele fala claramente que o óbvio, né? O que todo mundo sabe, nem sempre é o que todo mundo pratica. Sim. Né? Todo mundo sabe. Mas praticar já é outros 500. Perfeito. E às vezes tu precisa ler esse livro do óbvio, do que todo mundo sabe, para ter um insight de começar a fazer. Sim. Porque a gente sabe que são coisas boas que o nome já diz, vai te ajudar. Sim. Autoajuda, né? Sim. Só que tu não coloca em prática. Então, às vezes, tu pegando um livro desses, tu tem esse insight de começar a agir, começar a fazer. E eu agradeço muito. Nossa, eu sou muito grato às leituras que eu... Com certeza, me moldou muito do que eu sou hoje, né? Não é tudo, né? 100%, lógico, né? A gente é fragmentado, né? A gente é fragmentado entre experiências, lugares que onde a gente passou, pessoas que a gente conheceu, livros que a gente leu. Então, hoje, uma gratidão muito grande a esses livros que tu comenta aí, nessa palavra autoajuda, né? Sim, perfeito, perfeito. Você estava falando, então, desse primeiro capítulo, que foi os teus 3 anos, mais ou menos, né? Isso aí. E qual foi o passo número 2 aí? Nas 3 viradas de chave, a segunda, ela é muito curiosa. Até tem atrás das câmeras aqui, um amigo meu que eu trouxe, videomaker, ele viveu esse período junto comigo, um micro recorte dele, que muito por ser essa criança com raiva, briguenta, brigava com todo mundo, eu me tornei, querendo ou não, aquele jovem não bem visto pelos outros. E com razão. Total. Eu não quero ter um amigo do meu lado que só briga e só... É o famoso porra louca, né? Sim. Então, eu sim, até ali dos 9 anos, até uns 12, 13 anos, eu sofri muito bullying no colégio. No meu primeiro colégio particular que eu estudei aqui em Lajeado. E, cara, eu vou te dizer que era, sim, difícil. Para uma criança ver aquilo ali é terrível, sim. E aí, a segunda virada de chave foi quando a minha mãe falou o seguinte: André, nós vamos te trocar de colégio. Muito por eu ser aquela criança briguenta, minha mãe tinha muito medo. Gerou tanto problema. Não, que talvez o diretor, que até então era vice-diretor, ele se tornou diretor naquele ano e a minha mãe tinha medo que ele ia me expulsar, porque eu tinha rixa com ele na época. Sim. Né? Hoje eu vejo ele, é uma resenha. Eu sei que ele tava fazendo aquilo pro meu bem, né? Só que na época o cara não tem esse discernimento. Sim.
E aí, no momento que a minha mãe falou isso aí, chorei horrores, não queria sair, por mais que eu sofria... Olha que louco, né? Sofria bullying, tava num ambiente terrível, mas eu não queria sair porque tava confortável, né? Meu Deus, eu vou pra um outro lugar, não conheço ninguém. E aí, fui pra esse colégio, não tinha mais choro, não tinha nada que resolvesse. Aí eu pensei, cara, quer saber do negócio? Vou mudar radicalmente. Foi uma virada de chave interna, assim. Já que eu tô mudando de colégio, vou mudar de estilo. Eu lembro que eu cortei o cabelo, eu tinha ele maiorzinho, cortei ele menor. Pedi pra mãe me levar numa loja no centro, comprei umas roupas diferentes, que eu só usava, eu era bem desleixado, e tudo bem, o cara não se preocupava muito com isso, mas eu pensei, cara, vou mudar da água pro vinho, digamos assim, né? E, cara, ali foi muito curioso, porque eu entrei nesse colégio novo, com um amigo só conhecido, por causa do futebol. Cara, em questão do mesmo ano, já me enturmei com todo mundo da minha série, todo mundo da série acima, da série abaixo. Questão de 2, 3 anos, eu já conhecia todo o colégio. Sabe aquele famoso... Eu acho meio pejorativo, mas o famoso guri mais popular do colégio. Tá. Não mais. O guri popular do colégio, né? Tá. Conhecia todas as séries, era bem enturmado. Se dá bem com todo mundo. E aí é muito doido pensar, porque saí de um caminho onde sofria bullying pra um lugar onde o cara era popular. Popular no sentido... No bom sentido no bom agora. sentido, digamos, bom sentido, né? okay. Mas conhecido por todos, bem visto pelos outros, querido pelos outros, né? Amigo do pessoal. E aí ali começou a virada de chave pra eu me tornar uma pessoa bem relacionada. Né? Perfeito. Porque daí foi até curioso, no mesmo ano que eu me mudei pro Madre Bárbara, aquelas pessoas, aqueles colegas que hoje são todos meus amigos, também, na época eu tinha 11 anos, né? Não tem como julgar, mas aquelas pessoas que me faziam bullying já viraram meus amigos. Perfeito. Né? Foi só eu mudar a mentalidade aqui dentro. Ali foi uma grande virada de chave. Comecei a ficar bem relacionado, tem um capítulo muito curioso no segundo ano meu de Madre Bárbara, do meu segundo colégio, né? No primeiro ano, a gente compra os livros antigos dos mais velhos e vende os nossos pros mais novos, né? Perfeito. E aí, naquele ano, a mãe me deu dinheiro pra fazer esse movimento e eu lembro que sobrou um lucro, acho que de R$30, um negócio assim. Eu pensei, caraca, legal. Legal, né? Aí, no ano seguinte, período inicial de ano, pensei, cara, por que eu não vou fazer isso aqui em grande escala? Isso, cara, é uma... Vou vender. Cara, vou ganhar dinheiro. Eu vou te dizer que é uma memória que tava até esquecida na minha cabeça esses tempos, falando com os amigos, que eu me lembrei disso. Eu pensei, cara, por que eu não vou fazer isso em grande escala? Eu conheço todo mundo da série acima, conheço todo mundo, por óbvio, da minha série, e conheço todo mundo da série abaixo. Então, o que eu fiz naquele ano? Eu comprava os livros dos mais velhos, vendia pros meus colegas. Comprava dos meus colegas e vendia pros mais novos. Os livros usados, que a gente fazia aquela troca. Cara, eu lembro como se fosse ontem, cara. Muito por ser notas quebradas. Era um bolo, assim, de dinheiro. Cara, quase R$2.000, 1.800 e pouco. Cara, eu olhava pra aquilo lá e pensava, caraca, eu tô rico. Eu pensava assim, cara, eu tô rico, né? Não, na tua idade tu tava rico. Com 13 anos de idade, o que eu ia fazer com R$2.000? Perfeito. Sendo bem honesto, por não ter nenhuma mentalidade, né, a longo prazo, no momento, muito pela questão de idade, eu pensava, cara, eu vou gastar isso aqui tudo na cantina. Cara, foi o primeiro pensamento que me veio na cabeça. Eu lembro de eu olhando pro bolo de dinheiro, vendo ele, pensando isso, sabe? Sim. Então ali é uma grande virada de chave, onde me permitiu fazer isso com os livros, por exemplo, porque justamente eu comecei a me tornar uma pessoa mais relacionada. Perfeito. Né? Então ali eu linko muito, assim. E é muito doido, porque foi assim, né? Foi rápido. E eu tava buscando um aprendizado, fazendo uma analogia que você tava falando aqui. Hoje a gente busca conhecimento com quem já viveu o que a gente quer viver, certo? E depois que a gente aprende, a gente pode ensinar a ganhar dinheiro com isso. Certo? Eu acho que é muito do que a gente já vive. O de que a gente tem que fazer como profissional. Pra gente evoluir mais rápido, a gente tem que fazer o quê? Quem tem o conhecimento, quem já passou por isso que eu passei, certo? E com quem eu vou buscar esse conhecimento. E a partir do momento que eu adquiro esse conhecimento, que agora ele é meu, e que eu me aproprio dele, como eu faço para monetizar isso e agora me trazer valor? Então eu compro o conhecimento, eu testo esse conhecimento e agora eu vendo esse conhecimento, né? Então eu acho que é muito do que a gente faz hoje, né? E muito legal essa tua virada de chave, mais uma vez, no segundo ponto de inflexão que a gente fala, né? Eu gosto muito desse termo. Até recentemente eu estava lendo o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Isso. E que achei um termo bem curioso. Eu tinha ouvido ele na época lá de colégio, né? Perfeito. Dos gráficos, onde aqui acontece o ponto que tá tudo para ser baixado e do nada levanta, né? Porque tu toma uma decisão diferente. E sabe, André, que uma das coisas que eu acho que a gente tem que entender, que o processo nunca é fácil. Não. O processo nunca é fácil. E quando a gente chega lá para as pessoas e fala assim, cara, você tem que saber passar pelo processo, certo? Só qual é o lado ruim disso? Que durante o processo você sofre e você só consegue ver o quanto ele foi bom depois que ele já aconteceu. Então é muito complexo a gente falar para as pessoas, olha, você tem que saber sofrer o processo, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. E pouca gente compra isso.
Pouca gente quer sofrer o processo. Não quer pagar o preço, né? Só quando a gente tá no meio... Tem momentos da vida e que talvez a gente não tinha tanta alternativa que a gente não tinha escolha. Ou seja, não era querer... Sabe, você tá afim de sofrer o processo ou não? Não tem escolha. Você vai ter que sofrer o processo. Você vai mudar de escola. Não tem outra alternativa. E aí, cara, às vezes a gente vê... Olha como era importante talvez a gente não ter tido essa escolha. Porque se a gente pudesse ter tido a escolha... A gente continuaria na zona de conforto. A gente continuaria na zona de conforto. De conforto. Porque olha quantas pessoas estão hoje reclamando da sua profissão, da sua, sei lá, do seu cônjuge. Aí esses dias a gente estava falando que eu brinco lá nos meus treinamentos, nas palestras, que se quiserem conselhos amorosos eu também dou. Né? Então tá super de boa. Só que eu falei para as pessoas assim, cara, tem gente que chega para mim e fala assim, Darlan, eu não aguento mais, cara. Daí eu falo, por quê? Não, é que aqui na empresa, cara... Olha, as coisas não andam, não sei o que, não acontece, a gente tenta, fala, mas não vai pra frente. E daí eu falo assim, tá, beleza, mas há quanto tempo vocês já estão tentando essa mudança? Nossa, já faz 5 anos que a gente tá tentando mudar isso aqui, eu tô 15 anos nessa empresa, é sempre a mesma coisa. Daí eu falo, onde é que tá a culpa desse processo? Onde é que tá a culpa? Quem é o culpado? É a empresa ou é a pessoa? É a pessoa. Eu falo assim, cara, se você tá 15 anos num lugar que não serve, por que você ainda tá lá? Outra coisa, se você tá há 15 anos com uma pessoa que não serve, um cônjuge que não serve pra você, não, mas não lava a louça direito, chega tarde, enche o saco, não sei o quê, não gosta de trabalhar, por que você tá com essa pessoa ainda? Entende? Claro. Então, hoje a gente tem mais capacidade de escolha, uma época a gente não tinha essa capacidade de escolha, talvez você não pegou tanto essa época, eu sou um pouquinho mais, eu tenho 37, você tem 23, a gente não tinha como escolher. Era passar o processo deu. E hoje que a gente tem potencial de escolha, as pessoas preferem reclamar. Certo? E não mudar. Aí eu falo, mano, o problema não é a empresa que você tá, o problema não é o cônjuge que você tem. O problema é um só. Você não toma decisão para mudar essa parada toda. Então eu gosto de trazer essa reflexão. Tem gente que joga o acaso, né? É isso? Não se dá conta sorte, do poder da escolha, né? Não tive sorte. Cara, eu acho a sorte um negócio muito complexo, né? O que é sorte? Vamos lá, André. Cara, eu acredito que a sorte vai aparecer ali pra quem tá bem engajado, bem empenhado. E aí normalmente fala, o cara teve sorte, né? Sim. Só que ao mesmo tempo, a gente tá assim, aí às vezes, em alguns detalhes que é uma simples obra do acaso também, né? Por exemplo, até parafraseando bem rápido a questão do ponto de flexão, do Flávio Augusto, né? Num dado momento, um cara meteu uma pilha nele e falou, cara, tá tudo errado. Por que tu não pega um serviço público? Eu consigo pra ti. Sim. E, cara, o cara conseguiu tanto minar a cabeça dele que ele pensou, e talvez a gente não teria um dos maiores empresários hoje do Brasil. Perfeito. E ele tinha tomado a decisão, não, eu vou entrar nessa empresa. E aí ele entra na sala de um cara que contrata na empresa, né? Nesse ele passa, na verdade, e aí depois entra como se fosse um diretor, um cara mais acima, né? E esse cara não permite que o Flávio entre, né? Ele fala assim, cara, tu é muito jovem, tu tem sangue no olho e eu não quero que tu faça isso aqui. Eu não quero que seja que nem eu. Isso aqui não é pra ti. Daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos alguém feliz que nem eu, por exemplo. Não nessas palavras, mas ele sentiu isso, né? E aí ele foi adiante, seguiu a caminhada dele, né? E se tornou um dos maiores empresários do mundo. Então, ao mesmo tempo que a sorte, eu sou meio cético à sorte, bastante. Eu sei que às vezes a gente tá suscetíveis a uma simples obra do acaso. Talvez se esse senhor não tivesse... Porque o Flávio, na jornada dele, no momento que ele passou da seleção, ele já deveria entrar na empresa e ele ia ser um CLT pro resto da vida, talvez. Né? Sim. Só que esse cara em específico ouviu falar tão bem do Flávio pelo recrutador, que ele falou, não, eu quero uma reunião com ele. Aí todo mundo achou meio estranho na família do Flávio, o cara que indicou, né? Perfeito. Tu entende? Então, assim, eu acho um assunto muito complexo. Muito... Tu pode aprofundar de N formas. Eu, ao grosso modo, não acredito tanto na sorte, ao mesmo tempo que eu mesmo me contradizo, né? Sim. Porque eu sei que às vezes a gente tá meio... Só que assim, a gente não pode levar a tal sorte como regra. Sim. Né? É que nem aquela coisa, vou viver tudo que dá porque vai que o dia acaba amanhã. Sim. Mas a chance de acabar amanhã é 0,00001%, né? Sim. Então, a mesma coisa da sorte. O cara fica afadado à sorte. Não, amanhã eu vou dar sorte. Amanhã eu vou fazer... Esse cliente aqui vai entrar pela minha porta, digamos, né? Então, vamos pensar só um exemplo aqui, até que eu tava pensando agora, que talvez para ficar bem fácil para quem tá nos ouvindo. Eu acredito que a sorte nunca vai te encontrar deitado na cama. Perfeito. Certo? A sorte só vai te encontrar em movimento. Perfeito. Você tem que estar caminhando na rua, você tem que estar ir visitando, viajando, ir para algum lugar, seja
E hoje não precisa mais nem necessariamente a gente caminhar para isso, né? Literalmente a gente pode estar na frente de uma tela, de um computador, de um celular e a gente pode estar buscando a sorte. Mas ela não vai encontrar a gente na cama. Eu acho que esse é o ponto. Se a gente estiver deitado, se a gente estiver lá sentado reclamando, ela não vai nos encontrar. A gente tem que ir buscá-la, sabe? Eu acho que esse é o caminho, que a sorte é algo que a gente tem que buscar, que a gente tem que encontrar ela em algum lugar, sabe? O André, terceiro ponto, qual foi? Terceiro ponto, esse eu acho que foi de todos o mais complexo, que eu, fazendo um breve resumo para dar um contexto de onde eu chego nesse terceiro ponto, né? Eu saí do colégio extremamente perdido do que eu iria fazer de vida, né? Perfeito. Te confesso que eu tinha uns 10 cursos em mente que eu gostaria de fazer. Direito, jornalismo, engenharia química, medicina... Cara, muita contabilidade, administração, várias coisas. Cara, muito flexível, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. De tudo, só que eu não... Tudo me satisfazia na minha cabeça, né? Só que também é complicado tu pedir para um jovem de 17 anos definir o que ele quer pro resto da vida. Perfeito, perfeito. E aí, na minha cabeça, o que eu ia fazer? Vou começar pelo mais difícil. Sim. Né? Vou começar pelo mais difícil. O que é? Eu quero fazer medicina? Quero. Sempre tive o desejo de ser cirurgião. Sempre, cara, não sei porquê, desde criança, assim, sabe? Nunca embrulhava o estômago em ver aquelas coisas fortes de sangue e tudo mais. Pensei, vou começar pelo mais difícil. Fiz um ano de cursinho em Porto Alegre, né? Acabei muito pela família, pela mãe. A gente veio de uma família mais humilde. Eu tinha que passar numa faculdade pública de medicina. Então, talvez alguém que está nos assistindo vive esse mundo, ou já viveu esse mundo, de passar numa federal em medicina, e, cara, é um negócio de doido, negócio de maluco, assim. E me dediquei naquele ano de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, né? Quase fiquei louco da ideia dela. Te confesso, assim, que no final do ano, perto do Enem, ali, tava quase já maluco, assim. Falei pra mãe o seguinte: mãe, eu vejo os meus colegas ali, todos falam assim, eu só me vejo fazendo medicina. Eu tô aqui só porque eu só me vejo fazendo isso. E eu não tinha aquilo ali. Então eu falei, mãe, eu tô dando o meu melhor, quero passar sim, mas se eu não passar esse ano, eu não vou seguir aqui no cursinho. Quero muito, mas não é só isso que eu me vejo fazendo, né? Aí, cara, quase passei na Federal do Rio Grande do Norte, foi por um detalhe. Na época, fiquei extremamente triste, né? Só que hoje eu sou da filosofia que se eu tô aqui agora, é exatamente onde eu deveria estar. Sim, sempre fui, né? Perfeito. Então, ali fiquei muito chateado. Entrei numa faculdade em Porto Alegre, contabilidade, na URGS, ali na Federal. E aí, no mesmo ano, estourou a pandemia, né? Estourou a pandemia. E aí, voltei para o Lajeado e fiquei naquele tempo, naquele limbo ali, sem saber. Tá, essa pandemia vai acabar? Quando acabar, vai ser quando? E quando acabar, eu volto para Porto Alegre ou eu fico em Lajeado, me defino aqui? Fiquei naquela dúvida. E nisso, acabei me envolvendo, assim, só fazendo festa, só saindo na noite, de segunda a segunda, aquela estagnação total de vida, né? Enquanto tinha muita gente trabalhando de home office, eu estudando de home office, eu não tava fazendo nada, né? Basicamente. Sim. E aí, ali, num dado momento, eu tive um estralo muito forte, que aí é o meu terceiro ponto. Que eu vi, muito por eu sempre ter estudado em colégio particular, sim, mesmo sem a mãe ter condição, fazendo, cara, meu Deus, sacrifícios e sacrifícios. Eu vi que, na verdade, se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Sim. Tive um estalo, assim, na mente. Porque eu via meus colegas, meus amigos, né? Perfeito. Cara, a grande maioria, pai com empresa. E não que isso quer dizer nada, mas já é talvez uma segurança, né? Sim. Pai com empresa, vai seguir a empresa. Cara, eu não. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Ali foi um estralo. E aí eu lembro que, na época, eu logo comecei a trabalhar no mercado imobiliário, né? E, cara, é curioso, porque eu trabalhei primeiro um tempo com... Eu tive uma experiência meio traumática de 20 dias numa imobiliária aqui de Lajeado, mas nem vem ao caso, realmente, porque foi muito conturbado. Não se fala mal de patrão, mas às vezes tu pega patrão que é maluco, né? Tá. Uma imobiliária minúscula aqui de Lajeado, mas nem vem ao caso. Segundo momento, eu trabalhei com um corretor autônomo, né? Mas, cara, muito por estar trabalhando dentro de casa, home office, eu vi que não tava, né? Eu precisava de alguma coisa a mais para me botar mais em movimento. E aí larguei um currículo na época como agenciador de imóveis, né? Já cresci, já podia vender, mas botei como agenciador de imóveis porque eu vi que eu precisava ter uma bagagem inicial, digamos assim, né? Era o primeiro estágio. Assim. O primeiro start dentro da profissão de verdade foi ali. Os outros dois eu nem considero, assim. E aí ali eu fui fazer entrevista de emprego e eu fiz uma promessa para mim mesmo. Se eu for aprovado nesse trabalho, no dia seguinte, eu vou começar na academia todos os dias de manhã, 5 da manhã, antes de trabalhar. E falei pra mim mesmo e, cara, o que eu falo? Cara, é difícil tirar da minha cabeça. É alemão, né? Sim. Alemão é difícil tirar da cabeça. Mas eu falei,
passei na entrevista, no dia seguinte eu tava na academia. Perfeito. Então ali foi uma grande virada de chave muito minha, assim, sabe? De tipo assim, querer mudar da água pro vinho. De realmente... Porque assim, eu sempre fui muito do podcast, né? De leitura ali, eu tava começando a engatinhar nesse mundo. E, cara, eu sabia de todo mundo que falava grandes exemplos que indicavam, por exemplo, né? Não é uma regra máxima, não é uma receita de bolo, mas me indicavam, cara, se tu acordar de manhã cedo e já fazer um movimento, tu já sai na frente de muita gente. E não que seja uma corrida, né? Mas pensando num macro, pensando num mercado onde sim tu tá competindo, se falar que não existe competição é ridículo, né? Sim. Então pensando já nisso, tu já Aí a gente começa a abraçar a árvore, né? tu já sai na frente, né? Isso. E aí era muito doido porque, cara, eu te confesso que era 8 da manhã na imobiliária, todo mundo bocejando e eu aqui. Você tava na pilha. A milhão, né? Claro, a fisiologia, a anatomia humana explica isso, o hormônio do treino e tudo mais, perfeito, né? Perfeito. Só que, cara, ali eu vi eu ganhar muita vantagem, assim, sabe? Ali foi o meu start, digamos assim. Foi o início da trajetória e foi essa mudança de mentalidade, né? E, cara, é curioso porque às vezes tu sabe que a coisa funciona, só tu não faz, né? Sim. Eu ouvia os caras batendo nessa tecla. Cara, acorda cedo, vai fazer exercício. E, cara, eu reconheço, pode ser que não se encaixe com todas as pessoas, né? Mas talvez a pessoa que tá nos ouvindo aí, tá? Talvez nessa fase de vida que eu tava anteriormente, cara, eu diria pra experimentar esse teste. Faz ali um mês, talvez. Vê como é que vai ser o resultado, sabe? Cara, pra mim, eu te digo assim, ó, sem pestanejar, assim, ó, sem dúvida nenhuma, que a academia, o exercício físico, o desafio, né? Sim. Cara, isso fez eu mudar radicalmente a pessoa que eu me tornei hoje, né? E você, né, André, ao longo do tempo, vai descobrindo novas versões de você mesmo, né? Isso é uma coisa muito legal, que eu acho muito massa, que é a gente vai, ao longo do tempo, cara, nos redescobrindo, cara. Porque se eu me olhar com 17 anos, cara, eu não sou nada do que eu imaginei que eu seria com 37. Sabe? Ou seja, cara, teve momentos da minha vida que aquilo que eu parecia a tendência não se confirmou e agora eu vejo que tem coisas novas que eu descobri em relação a mim mesmo, sabe? Por exemplo, eu nunca chamaram minha mãe na escola, por exemplo, pra, sei lá, nossa, olha só que aluno exemplar. Eu não era nada, cara, eu era 7 em tudo, era 6, era 8, eu estudava só pra passar, basicamente. Quer dizer, não gostava de estudar, de decorar, então fazia a prova com o que eu sabia e não tinha essa parada de tipo, nossa, ninguém me elogiava, sabe? Mas aí, cara, hoje se a gente for ver, você pode ver até com colegas que você tinha gente que tinha muito mais condição. Você fala, nossa, esse aqui vai ser um grande engenheiro, nossa, esse vai ser um grande médico, nossa, esse aqui vai ser um grande advogado. E muitas vezes esses caras hoje, eles não decolaram, certo? Talvez porque o ambiente deles era muito favorável, né? Essa questão, voltando nos pilares iniciais, né? Isso. Das duas palavras que eu adicionaria, né? De dedicação, já muito por causa desse espírito, né? Até essa questão de academia já corrobora perfeitamente, né? Perfeito. Acordar às 5 da manhã... É um grande exemplo. É tido como papo de coisa de maluco, né? Sim. Mas eu tô dentro, né? Mas até o segundo ponto que tu falou agora, ambiente, cara. Ambiente é doido. Ambiente é doido porque... Se eu fosse elencar uma quarta virada de chave, eu te confesso que eu nunca pensei. Tô pensando agora pela primeira vez. Tá, pode ser. Né? Uma quarta virada de chave, assim... Te confesso que é muito por essa palavra, muito por ambiente. Porque eu era um corretor que eu fiquei 8 meses como agenciador, né? E logo comecei a corretar. E tive a sorte de, no primeiro mês de corretor, vender 2 imóveis. Meu Deus, uma alegria, né? O dinheiro caindo na conta, tudo faceiro. Mas, cara, vou te dizer que naquela imobiliária em específico que eu iniciei, eu era um corretor, assim, mediano, digamos, né? Eu tinha resultados, sim, mas muito por causa da dedicação que eu tinha, né? Dedicado, sim, mas parecia que faltava alguma coisa, né? Claro, talvez se eu continuasse ali, talvez colheria os frutos ali também, né? Mas imagino, na verdade, quase que, verdadeiramente que não. Porque a quarta virada de chave foi quando eu recebi o convite para trabalhar na imobiliária que eu tô hoje, né? Sim. Que é uma das mais renomeadas aqui da nossa região. Quando eu recebi aquele convite, o próprio dono da imobiliária me chamou para um café. Eu pensei, caraca, alguma coisa ele tá vendo. O que ele quer comigo, cara? Alguma coisa ele tá vendo. E é curioso, porque eu trabalhei 4 anos como garçom. Eu fui parar, em específico, no ano passado. Já como corretor e seguia trabalhando, porque sempre gostei muito do ambiente, me gerava contatos. Essa aí você não tinha me falado ainda, cara. Sim, 4 anos. E o meu atual chefe, ele não gosta que chame de chefe, ele é meu parceiro, né? Digamos assim.
Teu líder. Meu líder. Uma linguagem mais bonitinha, ele vou chamar de odeia que chama líder. de chefe. Ele detesta. ok. Ele quase xinga, assim. Aham. E aí, ele me convidou pro café e é curioso, porque eu atendia ele no restaurante. Sim, Eu era o garçom dele, né? Então, ele via que eu tava ali, via que eu trabalhava com imóveis e ele me chamou pra tomar um café. Aí ele falou bem assim pra mim, eu nunca vou me esquecer. Eu vejo que tu tá trabalhando no ramo, eu vejo que tu vende e tu ainda assim trabalha de noite lá, me atende super bem, sempre com um sorriso no rosto, um carisma, que é intrínseco à minha personalidade, né? Sim. E eu gosto de gente assim, porque eu sei que tu quer mais. E eu aposto em gente certa normalmente, então eu quero te convidar e tal. Aí, cara, aquilo ali, cara, foi um baque, né? Isso era segunda-feira. Aí pra fazer um pouco de charme, eu falei, cara, eu tenho algumas coisas ali na quarta... Vamos fazer de difícil um pouquinho? Na quarta eu começo, pode ser? Que eu realmente tinha umas coisas, mas né... Aí, cara, é muito doido, porque na quarta-feira que eu comecei em específico, tinha o lançamento de uma construtora, de um prédio aqui de Lajeado, né? E aí eu vim pra construir... E, cara, até então, corretor mediano, fazia vendas, sim, 1, 2 vendas no mês, né? Sim. E aí... Vim pro lançamento com a equipe nova, com a imobiliária nova. Saímos do almoço, voltamos pra imobiliária. Cara, eu vi aquela imobiliária virar uma loucura. Todo mundo com o telefone, ligando pros clientes. Bolsa de valores, cara, assim, aquelas imagens. Coisa assim. de maluco, assim. E eu pensei, caraca, velho. Te confesso, eu até tive essa reflexão recentemente. Um primeiro pensamento muito natural e talvez errado, sim, mas eu pensei, caraca, onde é que eu tô? Será que eu vou durar 3 meses aqui? Sim. Te confesso, cara. É doido pensar hoje, né? Onde o cara o caminho que o cara tá trilhando, mas eu pensei isso na hora. E aí eu vi todo mundo ligando, aí chegou ao final do dia, um corretor já tinha vendido 1 milhão e pouco, do lançamento específico. Outra corretora já tinha 1 milhão engatilhado, outro corretor já tinha vendido 800 mil. Eu pensei, caraca, velho, os caras vendem muito, né? Minha realidade não era totalmente outra, né? O ambiente não era aquele ali. E aí fiquei com aquilo ali na cabeça. E aí o próximo lançamento que teve... aquele lançamento, eu entrei na imobiliária em agosto, foi em setembro, final de setembro, né? E aí eu pensei, eu me preparei todo aquele mês ali, mais ou menos, aqueles 45 dias para esse lançamento. Fiz lista com amigos que eu sabia que poderia ter interesse, né? E além dessas listas também de conhecidos e tudo mais, e aí patrocinei uns vídeos, um material. Cara, resumidamente, caí em cima... sem medo de ligar, sem medo de oferecer, porque eu pensei assim, eu tô num ambiente foda, eu tô num ambiente forte, né? Eu tô no maior, na maior. No meu ponto de vista, claro, não vamos entrar em nomes, mas... Você tá com os tubarões aí. Eu tô com os tubarões. Por que eu não vou pensar igual? Perfeito. Né? Total. Por que eu não vou pensar igual? Ligava na cara dura e o vendedor é muito... Eu fazia já isso, mas não tanto, né? E o corretor precisa ter essa cara, né? E aí, cara, resumidamente, cheguei no final desse lançamento de apartamentos aqui de Lajeado, vendi 25 apartamentos. Muito por causa disso. E eu devo muito, né? Claro, o trabalho é meu, mas pra mim o ambiente é tudo, sabe? Tu falou de ambiente, agora eu aproveitei o gancho. Isso. Porque eu tava num ambiente grande que me permitiu pensar grande. Eu pensei, cara, eu tô aqui no meio deles, por que eu não vou pensar como eles? Por que eu não vou... Agir como eles. Curioso, isso é setembro, né? No mês seguinte, em outubro, que eu entrei na imobiliária, em outubro eu fiz a maior venda da história que eu fiz no mercado imobiliário, né? E, cara, é maluco, é um apartamento aqui para Lajeado na faixa de 4 milhões de valor. E, cara, na antiga imobiliária, e não menosprezando, longe disso, o antigo chefe é grande amigo meu, mas não menosprezando, mas eu imagino que talvez por não ser um ambiente totalmente focado em vendas, porque a antiga imobiliária era mais focada em aluguel, querendo ou não, e o meu antigo chefe vai reconhecer isso, sem dúvida nenhuma. Talvez eu não teria a capacidade ou o pensamento de oferecer um apartamento de 4 milhões para uma cliente que acabou de entrar. Perfeito. Né? Mas no momento que eu estava num ambiente grande, por que eu não vou pensar grande? Perfeito. A mulher entrou querendo uma cobertura. Hoje as coberturas são na faixa mais ou menos de 2 milhões aqui, 2 milhões e meio, 3. Cara, eu peguei logo o mais top e enviei para ela. Não só por ser o mais caro, porque realmente eu conhecia o projeto, né? Eu gostava muito e me imaginava ali, cara, se eu tivesse capital, eu ia querer morar aqui. Perfeito. E mandei para cliente e acabamos avançando. Foi uma negociação ali de uns 20 dias, até que foi rápida pro tamanho do negócio, né? Sim, pelo mercado também é uma jornada rápida até. E, cara, é maluco pensar de onde que veio esse cliente, Darlan. Que é muito que o vendedor tem que ter quase que uma cartilha embaixo aqui da manga, digamos assim, que é relacionamento. Perfeito. Né? É tu estar no lugar certo. Porque essa cliente em específico, ela me entrou por causa de uma gincana de colégio. É maluco tu pensar. Um lugar mais e, cara, inesperado.
Sim. Totalmente. Não, e né? a gente tá falando de mais um capítulo inesperado, porque você tá falando que o primeiro convite para você entrar nessa imobiliária que você tá agora, veio de um local inesperado. Totalmente. Certo? A sua maior venda da história veio de um local inesperado. E eu só quero fazer um gancho para quem tá nos assistindo, André, e dizer o seguinte: esses dias eu tava dando uma palestra, daí eu tive uma pergunta, né? Porque eu falei muito sobre se dedicar, sobre estudar, porque eu falei, cara, a leitura te dá repertório, certo? A disciplina vai te dar muito mais força para passar nesse processo que não é fácil. Só que daí as pessoas chegam muitas vezes e falam pra gente assim, caramba, mas se eu fizer tudo isso que vocês estão falando, ó, nossa, vocês ouviram o André falar aqui, nossa, que topzera isso aqui, pô, esse cara não sei o quê, mas, pá, eu vou fazer tudo que esse cara tá fazendo e se não der certo? E se eu não tiver caminhos e se nada acontecer? Aí eu sempre digo para as pessoas assim, cara, você precisa sempre dar o seu melhor. Tô falando o seu melhor, não tô falando de você ser uma máquina, de você virar o super-homem, Mulher Maravilha, mas, cara, dá o melhor que você pode com as condições que você tem. No lugar que você estiver. Porque sabe o que vai acontecer? Alguém vai te ver. Aí eu falei pra plateia assim, eu falei, ó, vocês anotem. Falei assim, você pode anotar aí. Você sempre vai ser valorizado. Sempre vai ser valorizado. Pela empresa onde é que você tá ou pelo mercado. Ou seja, alguém vai te ver. E isso é o que a maioria das pessoas não entende. Elas imaginam que, nossa, não, mas a empresa, não adianta eu estudar. Por que adianta eu acordar às 5h30 da manhã para ir na academia, chegar tudo bem, se os caras não vão me valorizar? Mas não estamos falando sobre o ambiente que você está agora, cara. A gente está falando da tua preparação para o próximo. Aí o que vai acontecer? Quando você faz isso que o André está falando, vai acontecer o quê? Você tem mais chance de crescer onde é que você já está. Isso é óbvio. Ou então, de alguém enxergar você. Então, se você trabalha em qualquer lugar, seja como garçom, seja você, cara, você tá como secretário, secretária, seja qualquer coisa que você tiver na mão, se você tratar bem as pessoas, alguém vai ver. E é isso que você tá falando. Exato. Nos lugares mais inesperados. Atendendo, num restaurante, sei lá, era um restaurante que você tava? Um vinho, isso. Era restaurante? Garçom, num restaurante ou numa gincana do colégio. Pode estar ali a tua melhor oportunidade profissional, pode estar ali a maior venda da tua história. Perfeito, perfeito. É relacionamento, né? Isso não aí. adianta. Claro, a profissão em si, a questão do garçom, eu estava ali... Inicialmente, eu confesso, eu sempre falava isso pros meus chefes ali do restaurante. Quando eu entrei no restaurante há 4 anos atrás, foi um pouquinho antes de entrar no ramo imobiliário. Então eu tava naquele limbo ali, sem trabalhar, sem estudar por causa da pandemia. Comecei ali e, cara, eu tenho muita gratidão. Eu até tenho um texto que eu escrevi na minha despedida agora, final do ano, no meu feed, pro pessoal ali, pro staff, digamos, do restaurante, né? Porque, cara, ali foi uma bagagem muito grande, assim, pra eu ir pro mundo, digamos, né? E ali, no início, sim, entrei por dinheiro, para ser remunerado pelo trabalho, né? Só que num dado momento aquilo ali deixou de ser dinheiro, porque eu comecei a ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Claro. Só que é muito disso, de tu estar nos lugares, né? De tu estar nos lugares certos, fazendo relacionamento. Eu não tava lá só sendo um garçom. Claro, eu tava 100% compenetrado naquilo ali, mas ao mesmo tempo nada me impedia de não fazer contatos, por exemplo, né? Fazer clientes ali, fazer negócios ali. Perfeito. E aí acabou a oportunidade que seria o 4º ponto de inflexão, né? Acabou vindo exatamente disso aí, né? Perfeito. Talvez, imagino eu, não tem como saber, né? É difícil, mas talvez se eu não tivesse ali, talvez eu não teria ganhado a oportunidade de trabalhar nessa imobiliária. E o entrar nessa imobiliária é fato que mudou radicalmente a minha vida, digamos assim, né? Eu acho que ali você teve uma chance, André, de você, por mais que você, eu tava trabalhando de garçom, mas de você ser percebido. E para você ser percebido, cara, eu acho que você pode ter qualquer ambiente que você tiver à sua disposição. Sabe? Porque todo lugar tem pessoas, cara. Todo lugar você interage com alguém. Seja no WhatsApp, seja presencialmente, você tá interagindo com alguém. E eu acho que a maior dor do ser humano, cara, na verdade, na real, que muita gente, obviamente, não vai dizer isso, mas vai sentir o que eu vou falar agora. A maior dor é ser despercebido. É de você passar nos lugares e as pessoas não te enxergarem. Porque a gente, no nosso íntimo, a gente quer ser reconhecido, cara, pelo que a gente faz. Não talvez ser abraçado por todo mundo, não todo mundo querer tirar foto com a gente, mas faz bem a gente ser percebido, cara. Com certeza. Quando a gente vai pra um lugar e as pessoas olham, pô, esse aí é o André, meu, aquele lá do Instagram, aquele lá, o cara que é o destaque, que ganhou o campeonato de debate, isso aí, cara, é legal. É legal, né, André? Claro, claro. Quando chega um lugar, as pessoas te reconhecem, como é que é a tua sensação? Cara, é muito doido. Até semana passada eu tava fazendo um serviço de avaliação numa empresa grande aqui de Lajeado.
E aí, além de corretor, eu sou avaliador de imóveis, né? Perfeito. Eu faço laudos de avaliações aí para processos e afins. E aí eu tinha que entrar, é uma empresa de 6 andares, com, cara, umas 30 salas, digamos, umas 5 por andar, mais ou menos. E aí, um número pequeno, sim, mas eu até comentei isso com a minha namorada, eu acho curioso quando isso surge, porque em 2 salas, 2 meninas falaram pra mim assim, cara, eu já te vi no Instagram, eu te conheço no Instagram. Aí, em primeiro lugar, eu vejo que o marketing tá dando certo, pelo menos, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é algo bacana de tu ver, né? Sim. Porque realmente é isso que tu falou agora, tu tá sendo reconhecido, tu tá sendo visto, né? Só que ao mesmo tempo, as pessoas se enganam, elas fazem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é vista e acha que não vai ser visto pra sempre, né? Então, por exemplo, essa oportunidade veio no restaurante depois de eu estar trabalhando lá 2 anos e meio. Isso aí. Consistência, né, André? Consistência. Processo. Isso, Processo. perfeito. Ô, André, tu Perfeito. sabe que eu tenho uma analogia que eu faço muito simples? Eu gosto de fazer um desenho, que eu não tenho um desenho, mas imagina a tua cabeça aí. Que tem você tá parado de frente para um deserto, tá? Você tá de frente para o deserto. Teoricamente, depois do deserto, tem um prêmio para você, certo? Um prêmio. Seja água limpa para beber, seja uma água gelada, né? Não vai ter Coca-Cola no deserto, isso aí não tem, que a galera brinca, né? Quanto vale uma Coca-Cola no deserto? Lá não vai ter Coca-Cola, beleza. Mas está você, tem um deserto e, teoricamente, depois do deserto tem um lugar muito melhor para você viver. Você tem 3 escolhas na vida, ou ser um chorão, certo? Você ser um chorão e dizer, nossa senhora, tem um deserto, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Tô acabado, meu Deus do céu, o que eu faço da vida? Essa é a primeira, você pode ser um chorão. A segunda é você ter uma família tão rica que vem buscar você de helicóptero e você não precisa passar o deserto, certo? Aí ela vai levar você direto lá pro outro lado. Aí, nossa. Só que geralmente a pessoa que é buscada por um helicóptero, ela não dá valor porque tá do outro lado do deserto. Terceira escolha é passar o deserto, certo? No meio desse processo, você vai sentir fome, sede, você vai suar, você vai ter vertigem, você vai ficar em dúvida, será que eu deveria ter ido mesmo? Será que eu não deveria ter ficado? Sabe? Você fica em dúvida, mas só vai realmente dar valor pro prêmio uma das 3 pessoas, aquela que passa, certo? Porque aquela que ficou nunca vai saber como é que é, aquela que foi de helicóptero não vai dar valor para aquele prêmio, porque foi muito fácil chegar lá, certo? E muitas vezes daí ela acaba jogando tudo fora e só dá o valor quem passa pelo processo. Baita analogia. E eu vejo que, cara, tu passou por esse processo, sabe? Passou por esse processo, tu teve teus pontos de inflexão. E eu acho que quem nos escutou, acho que tem 2 exemplos aqui, quem talvez me acompanhe um pouco mais da minha trajetória. Eu nunca fui muito de abrir a minha vida no Instagram, por exemplo. Eu nunca falei sobre as minhas questões de infância, por exemplo, no Instagram. Mas eu quero que vocês vejam como dá pra gente se tornar um profissional diferente. E aí eu não tô dizendo, né, André, não precisamos ser o melhor do Brasil, o melhor do mundo. A gente tá falando pelo menos, o sucesso pra mim é eu viver bem. O que é viver bem pra você? Eu estar com a minha família, ter saúde, eu poder fazer o que eu quero, eu poder morar numa casa que eu quero, eu ter como me locomover de uma forma tranquila, eu poder viajar. Porque sucesso é uma questão muito individual. Sucesso é algo individual, não existe sucesso. No momento que você quiser comprar o meu sucesso, você vai se frustrar. No momento que eu quiser ser o André, eu vou me frustrar. Agora, André, fazendo esse link, o que é o sucesso pra ti, cara? Cara, o sucesso. A gente não combinou as perguntas, né? De vez em quando vai, né? Eu vou ter que fazer ele pensar. Boa pergunta, também profunda, e eu acredito que se tu entrevistasse 100 pessoas, talvez possa acontecer das 100 pessoas te dar uma definição diferente, né? Perfeito. Sucesso, pra mim, é intimamente ligado à felicidade, né? Porque normalmente se pede o que a pessoa vai ser, como é que a pessoa vai chegar lá, o que a pessoa vai ser quando crescer, que é uma pergunta muito grande, né? Muito corriqueira, mas nunca se pergunta, cara, tu se vê feliz ou se responde, melhor ainda, né? Cara, eu quero ser feliz, né? Então, pra mim, o sucesso tá muito ligado a isso, né? Porque pra pessoas o sucesso vai ser ter uma casa de 20 milhões, ou para outra pessoa vai ser viver no mato. Perfeito. Né? Então eu acho muito, muito particular também, muito, muito relativo, mas para mim em específico é totalmente ligado à felicidade. E aí felicidade para mim logo vem na cabeça família, em primeiro lugar, né? Eu consegui proporcionar coisas boas, talvez algo que eu não tive para os meus filhos, depois ali na frente. Cara, isso para mim é a perfeita definição de sucesso, assim, sabe? Se eu conseguir ter ali os meus 3, 4, 5 filhos que eu quero ter, deixar eles viverem bem, ao mesmo tempo é uma linha muito tênue, né? Que eu quero muito dar uma vida privilegiada aos meus filhos e espero ter essa condição e trabalho para isso, né? E ao mesmo tempo
eu fico já fazendo exercício, talvez gastando neurônio, gastando energia previamente, né? Sofrendo por antecedência, em pensar como que eu vou, ao mesmo tempo que eu quero entregar pro meu filho, fazer ele dar valor. Sim. Né? Tu já é pai hoje, eu não sei se tu já Eu passa tenho duas por esse... filhas, se tu já passa por esse anos. exercício hoje atualmente. Mas, cara, eu acho que é um negócio bem complexo. Eu fiz um link, né? Pra mim, sucesso é isso, né? Felicidade, e aí quando vem felicidade, logo vem família. Vem trabalho também, pra mim. Sim. Porque, cara, eu sou completamente louco pelo que eu faço. Sim. Eu sempre falo, eu tenho um tesão pelo que eu faço. Sim. Né? Eu não me vejo parando nunca mais, sendo bem honesto, Sim. assim, sabe? Então, pra mim também tá ligado a isso. E aí, fazendo esse link com a família, eu te confesso que eu tenho essa reflexão, volta e meia, assim. Como quero ser pai, quero entregar as coisas de boa, mas ao mesmo tempo, sabe? Não sei se tu te pega, às vezes, se perguntando sobre isso também. Total. Mas... Total. A gente quer promover, é que teoricamente nós somos seres que a gente busca dar para os nossos filhos o que a gente não teve antes, na etapa anterior, como os nossos pais também, possivelmente. Os nossos avós possivelmente não conseguiram estudar, portanto, eles trabalharam para dar estudo, né, para os nossos pais, ou minimamente uma condição. Os nossos pais não conseguiram nos proporcionar, muitas vezes, também, eles não tiveram, portanto, lazer. E aí eles começam a nos dar oportunidade de estudar e também um pouquinho mais de lazer, para justamente ter o que eles não tiveram, sabe? A gente já teve um pouco mais disso também, e aí a gente começa a proporcionar para os nossos filhos, talvez, experiências variadas e viajar o mundo, coisa que a gente não conseguia fazer. Então a gente sempre vai dando isso, mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte: o resultado final ele tem que ser privilegiado, mas o processo que a gente faz com que os nossos filhos passem não pode ter grandes privilégios, sabe? E essa medida é difícil. Aí você vai, o que é isso na prática? É difícil de responder. Porque não é fácil, cara. Não é um cálculo matemático, não é uma fórmula como a galera vende por aí, faz isso, vai dar tudo certo. Sabe? Porque, cara, você tem pessoas diferentes. Mas eu acho que um link que eu lembrei antes, quando você falou, foi o seguinte, cara, olha como é interessante. O início da jornada, a gente tem que olhar pro nosso individual. Cara, é você, mano. Eu sempre falo, nesse momento que você tá ouvindo o podcast aqui, por exemplo, você tá assistindo, não tem ninguém pensando em você, cara. Não tem ninguém. Ninguém pensando no teu futuro. Talvez se estiver pensando, deve estar falando mal. Certo? Mas não tem ninguém agora pensando assim no teu futuro. Nossa, como eu quero que o André se dê bem e tal. Talvez a mãe, sei lá, alguma coisa assim. Mas não tem ninguém pensando em você. Ou seja, ou você pensa, ou ninguém vai pensar. E aí, se eu ficar esperando alguém pensar no meu futuro, eu vou ficar esperando sentado, deitado na minha cama. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem que olhar para nós. Só que assim, olha só como é interessante. O jogo começa de forma individual, mas termina ou tem seus capítulos em formas coletivas. Porque quando você vai olhar o sucesso para você, você está te imaginando numa casa com pessoas. Entende? Você está te imaginando numa casa com mais pessoas, com teus filhos, com a tua esposa, com a tua família. Uma viagem, você vê como é interessante, cara? A gente precisa começar individual, mas os capítulos ou os pequenos términos das jornadas, quando iniciam outras, eles terminam de forma coletiva, cara. Isso é o mais legal. A gente sempre quer o presente junto de outras pessoas, sabe? Isso é muito legal. E, cara, o que o André vai fazer daqui pra frente, assim? Cara, com 23 anos, te confesso, um plano de vida, tá? Falo isso muito pra amigos e, inclusive, pra família. Claro, a gente nunca tá livre da simples obra do acaso, que eu até comentei, né? Mas eu não aceito viver menos que 100 anos. Tá. Né? Eu sempre falo isso pra mim mesmo, por isso que eu cuido tanto da minha saúde, alimentação, tudo. Confesso que o estresse é uma coisa que é difícil controlar na minha profissão. E a gente sabe que o estresse é uma das coisas que mais prejudicam a saúde hoje em dia, já comprovado cientificamente, né? Mas dentro daquilo que eu posso fazer, que tá no meu alcance, eu me cuido muito pra isso. E aí, pensando que hoje eu tenho 23 na jornada aqui, até os 100 anos, vamos se dizer, hipoteticamente, cara, tem muito chão pra correr. Só foi um quarto até agora, mas nem foi um quarto ainda. Nem um quarto ainda, né? Falta 2 aninhos para um quarto, né? E pensando que até os 10 anos, não, tipo, jornada ativa mesmo, né? Eu considero mais recente, né? Então, cara, eu vejo o meu futuro aí como um livro em branco, digamos assim. Eu almejo muito coisas grandes, até por isso que eu coloquei nas minhas 3 palavras, eu linkei ambição, porque realmente eu me considero, e quem tá no meu convívio sabe disso, que eu me considero uma pessoa muito ambiciosa. Eu tenho uma ambição de ser conhecido e ainda não sei como, talvez como corretor, sim, ou talvez como um educador no ramo de imóveis, ou não sei, mas eu almejo muito ser conhecido e passar isso que hoje a gente está fazendo, essa troca de ideias,
que eu imagino que eu consiga, e tomara a Deus que sim, gerar algum insight positivo em quem tá ouvindo, né? Eu quero passar isso adiante, eu quero passar isso em grande escala, eu quero ser conhecido no Brasil, eu quero ser conhecido no mundo. Sim. Como eu vou chegar lá? Eu te confesso que eu ainda não tenho não tem a receita ainda. A receita, não tenho ainda o trilho traçado exatamente, vai ser por aqui, vai ser por ali. Mas, cara, imagino que vai ser bonito, cara. Vai ser bonito porque tenho planos aí grandes, tenho ideias grandes, quero, quem sabe, num futuro aí, talvez, não sei se sair de Lajeado, talvez ir para um lugar maior, alguma coisa nessa linha, sabe? Te confesso que ainda é muito um livro em branco, assim, sabe? Vai descobrir novos Andrés, assim, ao longo da jornada, né? Se redescobrir todo momento, né? Isso. Talvez ter mais, vamos dizer, eu já tive 4, eu acabei descobrindo o 4º ponto de inflexão em conversa contigo, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, e realmente faz muito sentido. Talvez mais 8, 10, 30 pontos de inflexões, né? E tomara, né? Porque até então todos os pontos de inflexão que eu tive me trouxe coisas positivas. Sim. Então tomara que eu tenha mais inúmeros deles, né? Sabe, André, por que eu acho legal essa nossa conversa aqui, cara? Você tá com 23 anos, eu tô com 37, certo? E, cara, eu acho que nós dois, a gente tá em estágios muito parecidos na nossa profissão. Nós somos profissionais em ascensão dentro de tudo que a gente faz, né? E eu costumo dizer que, cara, eu não quero ser o melhor no que eu faço, eu quero ser reconhecido pelo que eu faço, não necessariamente ser o melhor, sabe? Porque também se eu for melhor, eu tô facilmente sendo comparado com alguém. E eu não quero ter essa comparação, sabe? E eu vejo que a gente tem trajetórias parecidas, e eu acho que um dos grandes segredos que a gente tem, em alguns momentos, foram bons pontos de inflexão, e todos eles não foram capítulos tranquilos, foram capítulos turbulentos. Então, assim, eu acredito fielmente que a gente tem resultado na vida a partir de ou um grande desafio, certo? Um cenário muito desafiador, ou a gente, do nada, desperta para uma coisa, quero ainda muito mais. Você já está numa condição favorável e você quer muito mais. Então, somos uma das duas. Mas é o que eu vejo que mais funciona é justamente essa do ponto de inflexão, de certa forma, que tem um viés negativo no primeiro momento, que o presente dele é sempre muito difícil. É uma das primeiras frases, que, se eu não me engano, eu acho que eu falei, que é pagar o preço por aquilo que tu quer, né? Isso. Até dentro da minha palestra ali, que eu te comentei no início, que era 30 minutos, falei 40 e poucos, eu trouxe uma frase que eu gosto muito dela, né? Que diz mais ou menos assim, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Perfeito, né? Perfeito. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, anota essa frase aqui, porque essa aqui vale grana aí, hein? Vai. Porque é claro que vale muito eu estar aqui hoje. Perfeito. Vale muito eu fazer essa maior venda da minha história, né? Vale muito eu vender 25 apartamentos. E vale, quando a gente vai falar em vale dinheiro, lógico, né? A gente é remunerado para isso, né? Mas vale reconhecimento da família, vale reconhecimento da sociedade, dos colegas, da namorada, né? Então isso é lógico que muito vale, né? Mas aí, será que tu tá pagando custo pra ter isso? E é justamente isso que tu falou por último agora, né? E eu bato muito nessa tecla. Muito por a disciplina ser uma veia muito forte dentro de mim hoje, conseguir treinar ela, conseguir atingir ela, e não digo que eu cheguei no ápice, eu tô sempre evoluindo, né? Sim. Quero sempre ser mais disciplinado ainda. Então eu acredito que é muito disso. Tu pagar o preço, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, fica a interrogação, né? Eu quero aquilo ali, eu almejo aquilo ali, mas tu tá pagando o preço no hoje. E aí, às vezes, o tempo em si, ele é muito cretino com a gente, né? É o próprio trabalho de formiguinha que eu te comentei. Sim. Porque às vezes ninguém vê tu fazendo. Sim. Às vezes nem tu vê o resultado, né? Perfeito. E é o exemplo que eu trouxe naquele vídeo que eu te comentei, que eu postei esses tempos na minha rede social, quando eu ganhei o prêmio de vendedor do ano, agora em 2024, no último ano. Que por horas, nessa questão do exemplo do trabalho de formiguinha, por horas na academia é um exemplo super esdrúxulo, né? Mas corrobora perfeitamente com todas as áreas da tua vida, se tu quiser. Se tu quiser interpretar, né? Eu tava fazendo 6 meses de academia e não via porra nenhuma. Não via resultado nenhum. Num dado momento, me olhei no espelho fazendo uma repetição e, caraca, eu olhei... Caramba, o que é isso aí? Fiquei meio assim, caraca, fiquei feliz, né? Contente na hora. Pensei, caraca, velho, 6 meses depois, só me ferrando ali, doendo no início, mas, né? Beleza. Cara, eu tive um insight tão poderoso assim que eu pensei, cara, na vida é assim, principalmente no trabalho. Porque, cara, eu tô já 6 meses, lembrando que eu entrei na academia junto com o trabalho, né? Foi automático. No dia seguinte eu tava me matriculando, né?
E até então, cara, parecia que não tava fazendo nada muito demais, Uhum. né? Não tava vendo o resultado. E é justamente o trabalho de formiguinha, que às vezes a própria pessoa, o próprio referencial não vê. Perfeito. E aí, justamente nessa linha do pagar o preço, que eu gosto muito de dar esse insight, por isso que eu trouxe na minha palestra, que é tu seguir, né? Perfeito. Continua, persiste. Paga todo o preço que tem. Se tu quer o pote de ouro ali no final, tu quer vender esse apartamento, quer vender esses 25 apartamentos, quer conquistar tal coisa, cara, paga o preço, né, no momento. É muito do que tu falou agora pelo final, perfeito. né? O André, deixa eu te pedir assim, pra gente já encaminhando logo pra finaleira, o teu segredo é a fome? Porque deixa eu melhorar um pouco aqui a minha, só contextualizar melhor, porque eu falo que hoje, André, a gente tem muitas pessoas que tem a faca e o queijo e não tem mais a fome. Uma vez a gente falava assim, cara, você tinha fome, mas era mais difícil de você encontrar a faca e o queijo. Porque, cara, você não tinha tanta ferramenta comparado com hoje. Certo? Uma vez era um pouco mais difícil. Claro que na época tinha suas ferramentas, mas hoje a gente vê que a gente tem um leque maior de alternativas como ferramentas pra gente fazer o que a gente faz. Só que estudar, todo mundo pode ter acesso às mesmas habilidades que você, pode buscar o mesmo conhecimento que você. Você nunca vai buscar um conhecimento de um curso e tá só você lá. Tem um monte de gente no teu mercado lá. Ou seja, tem muita gente acessando. Mas qual é o segredo? É a fome? Eu acredito... São 3 palavras. Na verdade, uma é até uma expressão. Uma frase, digamos, né? E as 3 se convergem para a mesma coisa, né? Que é bem questão. É fome, ambição e sangue nos olhos. Perfeito. Eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu tinha total sangue nos olhos. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer, qual que ia ser o caminho. Na verdade, eu sabia mais ou menos, né? Isso vai se mutando no meio do caminho e faz parte. E o interessante é justamente que aconteça isso, né? Sim. Pra tu não ficar engessado numa coisa só, né? Perfeito. Mas eu acredito que pra ter resultado, sem dúvida nenhuma, o segredo é muito isso aí. É suor, sangue nos olhos, própria fome que tu fala, né? E aí tem essa frase muito famosa hoje em dia, né? Que é melhor tu ter a fome do que... Hoje em dia, nos dias atuais, bem na linha que tu falou, hoje em dia é melhor tu ter a fome do que tu ter a faca e o queijo na mão. Perfeito. Né? Porque depois, com a fome, depois tu dá valor pra faca e pro queijo, né? Isso aí. Porque tu não tinha a faca e o queijo, digamos, né? Então, com a fome que tu tinha, tu vai conquistar aquilo ali, tu vai dar todo o valor que aquilo ali merece. Então, cara, eu acredito muito, muito, muito mesmo, assim, que ambição e sangue nos olhos, hoje, eu vejo pra essa... Eu me considero junto, lógico, né? 23 anos, porra, né? Sim. Mas esse pessoal novo que tá, talvez, mudando de carreira, ou talvez, né, indo para um lugar novo, sabe? Que nem eu, quando entrei no mercado imobiliário, né? Sim. Que, cara, é muito importante isso aí. Tu pensar grande, tu ter esse sangue no olho, assim, essa dedicação toda. Sim. E principalmente essa ambição, né? Até por isso que a gente tem esse norteador hoje dentro desse podcast, né? Imagino que seja um norte que faz sentido na linha aí do... Não só tua, como também dos teus entrevistados, né? Que tu vai trazer aqui de agora em diante. Perfeito. E eu também quero trazer aqui pessoas que, de certa forma, têm esse traço, né? De serem pessoas ambiciosas, de serem pessoas que têm uma mentalidade diferente, que se capacitam. Porque não tem como. A alta performance é uma soma, né? De fome, de ambição, de sangue nos olhos com habilidade. Não adianta você simplesmente... E, obviamente, né? A nossa fome, a nossa ambição também vem da mentalidade que a gente desenvolve, dos ambientes que a gente frequenta. Então, se a gente vai olhar, a nossa mentalidade ela é totalmente moldada aos ambientes que a gente está inserido. Se eu quero ser tubarão, eu preciso nadar com os tubarões. Né? Então, não adianta, nossa, eu quero ser um tubarão, mas eu tô num aquário com um monte de lambarizinho aqui, sei lá. Não dá, cara. Então, você junta isso. Eu sempre falo, quando você começa a nadar com um tubarão, você começa a ficar mais ambicioso. Não tem como. Você falou, tô resumindo o que o André falou. Perfeito. Você for nadar com um tubarão, você automaticamente começa a ficar mais ambicioso. A tua fome aumenta, porque você fala, eu também quero isso. Certo? Claro que tem pessoas que poderiam se vitimizar. Nossa, eu nunca vou chegar lá. Mas eu tô falando do cara que quer jogar jogo grande. Não de quem quer ficar chorando lá na entrada do deserto, lá na porteirinha do deserto, né? Então, beleza. Eu me misturo com pessoas, com tubarões, eu me torno mais ambicioso, só que vai faltar uma coisa, que é habilidade. Ou você estuda, entender, tem uma frase, você falou de médico lá, eu lembrei até da frase, né? Da frase que eu falei num podcast um dia, que se o vendedor estudar tanto quanto um médico, ele pode ter mais prestígio que um médico. Hoje, talvez, se você tivesse feito medicina, talvez você não teria o prestígio que você tem. É um grande exemplo dessa frase, né? O André é um grande exemplo dessa frase. Você poderia, hoje, beleza, você poderia ser um médico diferente, trazer uma outra pegada, só que, cara, você se destacou mesmo não tendo estudado medicina.
Então a gente está olhando para isso. É uma tríade, é algo que tem que se complementar. Mentalidade, ambição e habilidade. É a mentabilidade que a gente está falando aqui, né? Perfeito. Ô André, pra gente fechar, cara, porque eu acho que a gente trouxe bastante coisa. E assim, a gente falou de corretor, daqui a pouco o cara já olhou, não, ele vai trazer segredos de vendas. Mas, cara, eu tô aqui mais pra desvendar a cabeça desses loucos aqui, sabe? Eu não tô aqui só pra qual é o passo a passo de uma venda. Isso aí você pega lá no YouTube, você Perfeito. olha lá, qualquer um vai falar isso aí. Porque o segredo certamente não tá só no processo. Tá muito mais na consistência, na visão, na fome. Cara, ou você tem fome, não adianta. Entende? Então, eu te trouxe aqui muito mais pra isso, cara, pra gente trocar essa ideia e decifrar de onde veio essa fome, sabe? De onde é que surgiu isso tudo. E foi muito legal você ter aberto e ter os pontos de inflexão também. Eu imagino que da forma que a gente discorreu aqui seja muito mais interessante para quem está do outro lado do que eu trouxesse aqui. Sim. Me nichasse totalmente, só falasse de vendas, porque é realmente o que tu falou, né? Isso. Hoje isso aí por si só, a pessoa acha em qualquer lugar do YouTube, né? Sim. E também, quem sabe, daqui a um tempo a gente não vende mentoria disso aí também. Vamos monetizar, sim, né? Perfeito, com certeza, com Vamos certeza. talvez monetizar mais pra frente. Não. Isso. Mas pensando mais a longo prazo, por que não, né? Por que não? Porque hoje, se a pessoa tem resultado e tem Só que, claro, não pode só ter resultado, tem que ter o processo para chegar lá, né? Sim. Confesso que hoje eu jamais poderia vender um curso, vender uma mentoria, alguma coisa, porque eu não tenho a didática para isso ainda. Sim. Imagina, né? Não vou querer enganar uma pessoa, né? Sim. Só pegar o dinheiro dela e falar coisas, tem que ter Ou aquela do se tornar milionário ensinando como se tornar milionário, certo? Tipo, Isso. o cara que meio que vende curso aí de como ganhar dinheiro, só que o cara não tem dinheiro. Uhum. Ele ganhou dinheiro ensinando como ganhar dinheiro. Daí você fica louco. Eu não sei papo de maluco, né? Aí é doideira. É doideira. Mas, André, vamos fazer o seguinte, cara. Primeiro, muito obrigado por você ter estado aqui. Aceito o meu convite. De fato, cara, depois que eu fui analisando todas as minhas possibilidades para trazer para esse episódio 1, e nada impede que um dia a gente fale de novo, né? Conversa novamente, aí a gente fala um pouco mais de venda. Se você não gostar, você xinga a gente aqui, ó. Coloca, ó, vocês têm que falar mais de venda, beleza? Ou se quiserem mais de venda, que comentem. Que comenta daí já fica um convite aberto, talvez para uma outra oportunidade. Já né? comenta, já reforça. A gente vem de novo aqui para um episódio número 2, falando sobre vendas, enfim. Vou gostar bastante. Gostei muito do convite aí. Tá de boa. E fica aberta a agenda aí, pode convidar. André, para finalizar... Só não manda depois boleto, né? Não, boleto não. Boleto não se manda para ninguém, boleto, cara. Né? Ô André, faz o seguinte, cara. Pra gente finalizar, manda um recado pra essa galera aí, ó. Câmera lá. Os caras estão te vendo, estão te ouvindo. Perfeito. Manda um recado pra esse povo aqui que tá olhando, chegou até aqui, mano. E quer ouvir aquela pedrada final. Cara, eu imagino que você aí que tá do outro lado, se você conseguiu através desses... Imagino, talvez, não olhei o cronômetro, mas quase 2 horas, talvez. 1h15, a gente foi rapidinho até. Foi rápido? Foi rápido. Foi rápido. Tá de boa. Se você conseguiu já ter algum insight com essa conversa nossa aqui, sem demagogia nenhuma, eu saio extremamente satisfeito. Mas pra ti aí em específico, sem querer me tornar repetitivo, mas realmente pra mim é o que mudou a regra do jogo. Eu vou dizer assim pra vocês. Que é justamente essa parte em pagar o preço que tu aí tá querendo conquistar, digamos assim, né? Quer chegar num ponto? Tu não vai chegar nesse ponto aqui de mãos fechadas, de braço cruzado, digamos assim, né? Tu tem que ir à luta, tem que pagar o preço, tem que ir principalmente para uma zona que não vai ser confortável, que nem o Darlan mesmo falou, não vai ser confortável. Muitos pontos de inflexão normalmente te trazem dor em primeiro lugar. Então, esteja de peito aberto para viver isso. Porque depois dessa parte, pode ser 1 mês, 2 meses, pode ser 2 anos e meio, como foi para mim, quando o jogo começou a mudar mesmo de verdade, foi ali pelo 2º ano e meio, já entrando na imobiliária nova onde eu tô hoje. Então, assim, paga o preço, fica aí, não desiste principalmente, né? E segue aí, porque lá no final vai valer a pena. Vai valer a pena toda essa trajetória aí que tu te comprometeu contigo mesmo. E esse é o mais importante, né? Se comprometer com os outros, principalmente contigo. Fala onde tu quer chegar, fala como que tu vai fazer. Que nem eu entrei no ramo imobiliário vendo diversos corretores diferentes e eu sabia que para chegar onde eu queria, que era ser referência, até o termo que tu falou, eu não quero ser o melhor. E eu também acho a palavra, o adjetivo melhor muito, muito ruim. Eu acho um termo muito bacana e é aquilo que eu quero ser no meu mercado. Referência. Uhum. Né? Eu imagino que tu trabalhe também muito para isso, né? Que a referência não necessariamente é melhor, mas a referência tem o holofote, o prestígio e principalmente os ouvintes, né?
de uma referência, por si Ser só. diferente pode ser uma referência. Ser diferente, exato. Isso. Que foi a tecla que a gente bateu aqui desde o início, né? Sim. Desde o posicionamento, desde os hábitos, desde das atitudes. Então, assim, preze por isso que logo ali na frente, talvez, não tem como garantir, né? Não tem bola de cristal, mas pode ser que logo ali na frente esteja um pote de ouro aí te esperando. Beleza. Para reforçar o que você tá falando, eu gosto de usar um exemplo que eu falo que lá na frente, quando você olha para trás, um pouquinho, 10 anos para trás, 15 anos para trás, 5 anos para trás, vão acontecer duas coisas. Ou você vai contar história, ou você vai se arrepender. É uma das duas. Não tem. Ou você conta histórias, ou você se arrepende. Eu prefiro contar histórias. Eu prefiro que a gente tenha passado por perrengue, que a gente tenha passado por deserto. E o interessante é que quando chegar no prêmio do primeiro deserto, você vai olhar para frente, tem um outro deserto, e assim as coisas vão funcionando. E aí quando você vê, você começa a gostar de passar deserto. Você começa a dizer que é legal, porque lá você contou história, mano. Quando você passa deserto, você tem história pra contar do que você passou, de todos os desafios que você teve. E as pessoas gostam de histórias, né, cara? Tudo é história, né? Tudo é história, Tudo cara. é história. Tudo é história. No fim, tudo se resume à história. O maior aptidão do ser humano, né? Sim. Se tu for parar pra pensar. Sabe que uma libertação que eu tive, André, foi o seguinte. Um dia eu tava pensando, nossa, o que será que os outros vão achar se eu tomar essa decisão? Aí, foi um ponto de inflexão. Eu pensei assim, daqui a 100 anos ninguém nem lembra que eu tava vivo. Certo? A não ser que talvez eu tenha virado presidente da República, isso é improvável. Mas aí eu digo o seguinte, cara, se os caras não vão lembrar que eu tava aqui daqui a 100 anos, por que eu vou deixar de fazer? Perfeito. Tô cagando porque os caras estão pensando também agora de mim. Posso ter falado meio pesado agora, tá? De vez em quando. Eu tava me segurando pra não falar palavrão, mas agora saiu. Ah, escapou uns aqui. Escapou. Eu falo bastante. É, mas eu falo assim, cara, meu, eu não quero me arrepender, mano. Sabe? Das decisões que eu tomei. Eu quero contar história, mano. Eu quero ter histórias legais, quero ter gente legal pra trocar uma ideia, falar como é que foi. Eu não quero ir ser o protagonista. Quando nós estiver lá com história. 60, 70, 80 anos, se a gente chegar lá, 100 anos, cara, que a gente sente num bar, que a gente sente num clube, que a gente sente entre a nossa família, que a gente vá, sei lá, esteja jogando tênis ainda, ou tentando jogar, mas que a gente esteja lá falando coisas legais, velho. A mais pura venda é uma história, se tu for parar pra pensar, né? Perfeito, tudo é claro, história. a história não pode ser uma falácia, né? Senão Sim. tu não é um corretor minimamente coerente aí de caráter. Mas hoje se usa muito a nomenclatura de storytelling pra tudo, né? Sim. E de fato, se tu for contar uma história, é comprovado que tu atinge os resultados talvez com mais assertividade, talvez mais longe, maior alcance, né? E eu acho, até pra finalizar mesmo aí, eu já fiz a indicação de um livro, né? Vai. Quero fazer a indicação do segundo e último livro. Vai. Que é um livro também, e não é de autoajuda, mas que pra mim mudou muito a minha forma de pensar, digamos assim, né? Que é o livro Sapiens. Talvez você já tenha lido. Eu não li. É um livro Tenho até que ele, mas não li, vai né? um pouco da linha que a gente falou até agora, que tu falou, vou viver 100 anos, e realmente o livro mostra isso. Eu li um que terço dele na história só. da humanidade, de bilhões de anos, um ser humano que vive ali os seus 50, 100 anos, cara, é extremamente significante, né? Mas não é só esse o ponto, é até o ponto da história por si só, né? Isso. Cara, é muito maluco o quanto a gente pode contar história e o quanto até o autor do livro coloca no livro que a diferenciação de que tornou a gente, Homo sapiens, o que a gente se tornou hoje, é justamente o hábito de contar a história. Perfeito. Ele traz diversos exemplos ali no livro, né? Mas eu te confesso que o exemplo mais marcante que ficou pra mim, assim, na cabeça é quando ele comenta que a gente é Homo sapiens, mas existiu também outros homos, né? Perfeito. E o homo que mais me marcou desde a época de colégio, talvez pra ti também, porque a cara é muito estranha, é aquele Homo neandertal. Tá. Que é um homem com a cara quadrada. Tu é bom de história, eu não sou. É um homem... Não sou bom. Eu faltei essas aulas ainda, um tá? Homo neandertal, ele tem a cara quadrada, ele é mais alto que a gente, ele é muito mais forte. E se tu for parar pra pensar, esse Homo neandertal, ele tinha tudo pra extinguir o Homo sapiens. E no livro ele traz justamente o porquê foi o contrário. Porque se data na arqueologia ali que as pinturas rupestres, pinturas nas cavernas, aquele período ali onde o ser humano começou a contar histórias. Por exemplo, ó, o sol é um deus, ou a lua é um deus. Naquele momento onde começou a se contar a história, que os grupos começaram a viver em mais pessoas, né? Lembrando que naquela época os grupos eram de 3, 4, 5 pessoas, perfeito. né? E aí, vivendo em grupos maiores, conseguiram aí sim dar fim ao Homo neandertal. Então, isso vem muito de ancestralidade, só que, cara, hoje tu pegar pra qualquer nicho, né? Perfeito. A questão da história.
fazer jus à habilidade que o ser humano tem de contar uma história. Eu vejo isso, que isso é venda pura, né? Perfeito. Tu contar uma história, por exemplo, eu gosto muito de contar a história de quem tá por trás do imóvel, às vezes, né? Ok. O vendedor, a construtora, quem tá ali, pro meu cliente. Porque, querendo ou não, é um storytelling, sim, mas isso gera segurança, Sim. isso gera conforto, né? Pro cara fazer o investimento, pro cliente aportar aquele capital. Perfeito. Então, eu imagino, fechando a linha, esse livro, quero talvez que se 1, 2, 3, 5 pessoas aí começar a ler esse livro por causa de mim, cara, eu vou ficar extremamente feliz, porque é um livro que muda muito a forma de tu perceber as coisas, assim, sabe? Legal. Principalmente no que diz respeito ao ser humano, assim, em si. Muito Beleza, perfeito. André, muito obrigado. Tomara que nós tenhamos mais oportunidades de gravar mais episódios. Eu tô à disposição. E tomara que esse episódio tenha ficado na história também para as pessoas. Tomara que, de alguma forma, para algum de vocês que está nos assistindo e nos ouvindo, tenha sido um grande ponto de inflexão, sabe? Que a gente possa ter inspirado algumas pessoas, tirado da zona de conforto, mexido um pouco com a forma de pensar na sua mentalidade e que a gente possa, de fato, ter tornado esse episódio não mais somente um episódio de podcast, mas algo que possa ter, de certa forma, contribuído com a tua vida. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado por você estar aqui com a gente no episódio número 1 e vamos pra cima. Por fim, minha última frase para você é o seguinte: te desejo sucesso. Sempre sucesso e nunca sorte, porque sorte é só para quem não está preparado. Muito obrigado.